Eu trabalhei, na verdade, era o seguinte, eu Ah, pertencia à igreja, frequentava a igreja Assembleia de Deus, sim, né? E tinha uma senhora chamada Dona Luzia, a esposa do seu Josias e tal, e ela era feirante, né? sim. E eu passei a ajudar a família dela, armando a barraca, arrumando ali as coisas para quando ela chegasse, né, já está tudo prontinho e ela vender. Então eu fazia isso muito cedo, a barraca ficava ali onde era a barbearia de seu Raimundo Santiago, que hoje é a Casa e Companhia, né? Então a barraca ficava ali e eu montava todo dia cedinho, tinha essa missão de montar o comércio dela para venda, né? Sim. E no sábado tinha um trabalho a mais, que era pegar esses produtos dela. A feira no sábado ela mudava. Ao invés dela ficar ali no centro, na Antônio Afonso, Sim. a gente mudava, levava os produtos, né, no carrinho de mão para o lado do mercado, né? Então o sábado era ali. Aí quando terminava a feira eu ia lá, recolhia tudo, guardava tudo direitinho para no outro dia fazer, né? E também eu vendia os ferros que meu pai produzia na oficina, né? Foice, chibanca, roçadeira, essa coisa toda. Estava ali na feira ao lado e a gente ficava ali, às vezes com a ajuda de pai que ia para a feira com a gente vender, né? Por vezes a gente ficava só fazendo a venda dos negócios. Que vendia além das ferramentas da agricultura, mas vendia também outros produtos que tinha, que na época eram muito usados, né? Tipo pé de pó, cantareira, que chamava, aquele negócio de botar o pote em cima, né? Que antes era de madeira e depois passou a ser de ferro, né? E o pai fazia e a gente vendia na feira também. Pronto. Aí Né? depois você foi para Juazeiro do Norte, passou uma temporada por lá, vendendo? Exatamente. Eu digo até assim, a minha vida sempre foi muito ligada com a vida da minha irmã Mazé, sabe? Eu não sei Grande se é porque Mazé. a gente é mais novo, né, e tal. Você é mais velho que ela, né? Não, eu sou mais novo, né, Ah, você mais novo, é sim. mais novo. A diferença é um pouquinho, né? E aí ela disse que aqui em Vaze Alegre, o que a gente estava ganhando era muito complicado ainda, né? A família numerosa e a gente passava ainda por alguns apertos e tal. E você sabe, a gente vai crescendo, vai Isso. querendo ter a sua autonomia, Isso. querendo ter, como se diz, organizar suas coisas, suas roupas e tal. E às vezes os pais até têm vontade de fazer, mas não pode, ou às vezes realmente não compreende aquilo, né? E a gente visualizou que Juazeiro seria um mercado de emprego. E a gente tinha uma irmã morando em Juazeiro, né? A Fátima, que morava no SED, que a Mazé morou com ela. Ela estava agora morando em Juazeiro, ela e o esposo dela, Romero, e a família. E nós criamos um projeto. Esse projeto era, a Mazé ia morar no Juazeiro e, na sequência, depois eu iria, né? E assim aconteceu, né? Ela foi morar com essa minha irmã. E inclusive tem uma história bem interessante que tem uma colega da gente chamada Isabel, Sim. né? A Isabel disse que ia acompanhar a gente nessa história aí e foi também com a Mazé morar em Juazeiro, né? E depois eu fui e a gente começou a se organizar lá na cidade de Juazeiro do Norte, né? Eu como menor de idade tive um pouco mais de dificuldade. Aí elas começaram já a trabalhar e tal. Mas a gente se organizou de tal forma que, com pouco tempo, nós conseguimos alugar uma casa, né? Conseguimos sair da casa da nossa irmã, e aí a gente já dividia ali todas as despesas, tipo assim, fazia feira, pagava conta de água, de luz e tal, e sobrava algum, né, para a gente também suprir as nossas necessidades. Então a gente sempre trabalhou dessa forma, a gente sempre teve parceria, né? essas parcerias. Né? É muito interessante, Marcos, a sua história. De inspiração para todas as pessoas, viu? E agora em Juazeiro eu fiz muita coisa, viu? Em Juazeiro fui fazer uma entrevista numa empresa na época chamada Olivete, né? Um escritório da Olivete, uma empresa muito bacana e tal. Até passei nas etapas iniciais, mas aí devido a ser menor de idade não teve como eu seguir, né, nesse serviço. E aí, rapaz, o negócio, para não ficar sem trabalhar, eu acabei
indo parar exatamente. Primeiro eu fui trabalhar numa empresa que era uma torrefação de café, mas eu fui trabalhar fazendo outro serviço, era cobrando, né? E aí o empresário lá, ele distribuiu o produto dele no mercado e o produto não teve uma boa aceitação, aquela coisa toda, e ele estava com prejuízo, né? E me convidou, né? Eu coloquei lá o meu currículo, ele chamou e eu disse, não, eu vou tentar. E aí fui exatamente buscar, né, esse produto, ou receber o dinheiro ou resgatar o produto. De forma que eu consegui ainda recuperar boa parte desse dinheiro e também desse produto. E com essa mesma pessoa, um dia de domingo, muito interessante, né? Um dia de domingo, ele disse, rapaz, eu tenho um produto para você vender e tal. Eu disse, pois qual é o produto? Aí ele disse, rapaz, eu estou com umas cartelas aí de ovos. Tem como tu vender? Não, eu digo, vamos ver como é. Aí eu fui lá para o mercado do Pirajá, né, no Juazeiro do Norte, e ele me colocou lá com as cartelas de ovos no meio, e eu fiquei lá vendendo, né? E isso deu à noite. Foi entrando assim à tardinha e tal, e minha irmã já preocupada e aquela coisa toda ligando, mas eu acho que o rapaz esqueceu de me buscar, eu não podia deixar também o produto lá sozinho. E só retornei, já era um pouquinho tarde quando eu cheguei em casa. Você, no caso, retornou a sós? Não, ele foi me buscar. Ele foi depois, né? Tinha um produto. Não podia deixar o produto lá. Não podia deixar os ovos lá de maneira nenhuma. Né? Ele foi me buscar e a gente recolheu o produto e tal, e eu decidi que não dava mais certo trabalhar com esse rapaz, porque assim, a gente estava numa função, de repente passava para outra, e assim eu senti que não dava mais o clima. Mas aí depois dessa aventura toda aí, eu fui trabalhar numa oficina, né, de fazer bijuterias, né? Uma oficina, inclusive, de um rapaz aqui, de Vaz Alegre, lá da região do Canidezinho, Novinho o nome dele, né? Uma pessoa muito boa. E trabalhei também confeccionando bijuteria. Já fiz coisa na vida, nego. Muita coisa, viu, Max? Trabalhei fabricando bijuteria. E inclusive tem um rapaz que mora aqui em Vaz Alegre que foi meu parceiro nessa empresa, né? Chama-se Bal. Você conhece o Bal? Conheço. Ele é educador físico hoje, né? Educador físico hoje. Pronto, grande Bal. Não sabia dessa não, viu, Max? Pois é. Pessoa muito boa. Trabalhamos junto lá em Juazeiro. Ele disse, rapaz, de vez em quando eu vou pegar um migão na areninha, né? Sim, ele está por lá. Ele está por lá. Ele disse, rapaz, quando eu conto que a gente trabalhou junto, o povo não acredita. Eu disse, depois nós vamos ter que testemunhar isso aí para o pessoal. E a gente trabalhou Escuta essa aí, viu? Escuta essa aí. Que a gente trabalhou junto, sim, fazendo bijuterias, lá em Juazeiro do Norte. Muito bem. É uma longa trajetória. E aí foi quando você soube que tem um teste na Rádio Cultura. Era um concurso na época. Era um concurso. Aí você tomou conhecimento e fez a inscrição. Como foi esse processo? Eu comecei a andar na Rádio Cultura ainda no final dos anos 80, né? Sim. Como eu frequentava a Igreja Assembleia de Deus, e a igreja tinha um programa chamado Mensageiros da Fé. Acho que ainda hoje tem esse programa Mensageiros da Fé. Sim. E é um dos programas mais antigos da igreja numa emissora de rádio. Exatamente. E aí tinha o Silas Araújo, que é comunicador. Grande Silas. Que frequentava a igreja também na época, né? E me convidou para apresentar o programa, né? Com ele lá na rádio. Foi o primeiro contato, de fato, que eu tive com o rádio. Aos domingos. Aos domingos, o programa. Sim. E ainda hoje eu quero dizer assim, da minha gratidão ao Silas Araújo, né? Porque assim, através dele aí, eu tive esse primeiro contato com a comunicação. E na época também, a rádio estava passando por um momento de mudança, né? Os comunicadores que estavam na rádio, alguns estavam mudando para outros estados, a Marinilta, o João Eudes, né? Estavam se mudando e a rádio passou a ter... O Marcelo, né? Exatamente. Que é parente aqui do Miguel. Exatamente. Então todo esse pessoal estava num processo de mudança e a rádio estava precisando de comunicadores, né? E aí
eu sempre me oferecia, inclusive, sem ganhar nada e tal. Quando às vezes tinha um comercial, eu pegava o pessoal e disse, rapaz, deixa eu gravar, né? Tem uma vinheta da rádio, deixa eu gravar, né? Aquela coisa toda. E a gente foi, e de certa forma, essas minhas andanças pela rádio, né? Inclusive eu gravava muito com o Luiz Fernandes, né? Que é uma pessoa que também me recebeu muito bem lá, e o pessoal da rádio sempre me recebeu muito bem, gravava e tal. E foi abrindo essa oportunidade. Só que aí eu tive que ir para o Juazeiro, né? Fui para o Juazeiro, que foi esse tempo que eu passei, né? Essa história que eu contei agora há pouco, né? Fui para o Juazeiro e tal, e fiquei lá e surgiu o concurso, né? Eu digo, rapaz, eu vou fazer. Ligado para mim imediatamente, né? Naquele tempo era no orelhão mesmo, na ficha, né? E aí, não tinha WhatsApp na época, não? Não, nada com o Zap, né? Era muito difícil os contatos. Muito difícil. Aí eu vim, fiz o concurso, as gravações lá, os testes, fiz uma péssima gravação. Nossa. Né? Eu fiz tão ruim que eu mesmo me desclassifiquei. Eu disse, rapaz, eu vou abandonar esse negócio aí, isso aí não dá pra mim não. E como é que era essa gravação? Era um teste normal, mas que assim, era leitura, leitura, era o que se faz de praxe, né? Que você vai fazer um teste de locução. Leitura de um aviso, leitura de uma publicidade, a abertura de um programa e tal. E acho que eu fiquei muito nervoso, né? Acho que ainda é muito jovem, né? Não tem como não ficar. Por isso que às vezes eu entendo quando as pessoas vão fazer os testes hoje, eu observo, digo, não, tenha calma, vamos devagarzinho, que vai dar tudo certo. Mas eu fiquei muito nervoso e retornei para o Juazeiro e ficou aí o teste feito, né? E passado um período, nós fomos chamados. Fui chamado o Pedro Jorge e o Cícero Mendonça, Álamo Mendonça, que hoje inclusive está na Princesa do Crato, pessoa muito especial, assim como o Pedro Jorge. Então, nós entramos ali para o time da rádio. Que coisa boa. Nessa época, já no início dos anos 90. Aí você entrou apresentando o que exatamente? Já foi logo o Jornal Cultura? Não. Eu comecei fazendo um programa chamado Manhã Magia, que era exatamente esse horário de 8 até às 11 horas. Né? Na semana ou Na semana. Nós já começamos pegando... Porque o pessoal estava de mudança mesmo, né? O pessoal foi embora mesmo. Sim. Né? E aí começamos com Manhã Magia e tal. E foram surgindo as carências da rádio, né? No jornalismo, né? Na publicidade, na negociação e tal. E eu toda a vida procurei muito não ficar acomodado, né? Então eu passei exatamente a tomar ali algumas decisões, né? Algumas questões, viu? Passei a tomar ali algumas questões e tal, e sempre em entendimento com o doutor Pedro Sátio, e a gente conversava bastante, e começamos ali a ajudar também a rádio nesses outros setores, né? Sim. Tínhamos o Álamo Mendonça, era muito bom de redação, é muito bom de redação, e aí a gente foi com ele para o jornal, e ficamos o Pedro Jorge apresentando o programa também com a gente, dividindo o jornal. Como toda empresa pequena, a gente faz de tudo, né? E eu não esqueço que o doutor Pedro sempre dizia, olha, vocês se preparem, porque isso aqui é uma escola, né? Vocês estão aqui para aprender, se tiver aí espaço para vocês crescerem, vocês aproveitem, aqui é a primeira escola de vocês. Então eu achei isso muito interessante, eu achei tão boa a escola que estou até hoje nela, né? Mais de 30 anos, né, Marcos? Mais de 30 anos eu estou nessa escola. Mas foi assim que a gente entrou no rádio. Que coisa boa. Hoje você está como diretor-geral da emissora. No Jornal Cultura, vamos supor que você tem 30 anos de Rádio Cultura, porque ao todo da Rádio Cultura você tem uns 35 por aí? 33 anos. Aí com 3 anos você assumiu o Jornal Cultura. A gente assumiu mais ou menos por aí. Grande audiência na jornal. Região, né? Uma grande audiência, uma responsabilidade muito grande, né? E a gente muito jovem. Né? Eu estava ali na casa dos meus 18 anos, 19 anos, então realmente... Era uma responsabilidade, e tão grande que às vezes eu nem sabia o tamanho que era essa responsabilidade de fazer o jornal.